Vamos continuar, estamos a aproximar do final. The last but not the least, portanto, os últimos não serão menos importantes como é evidente, portanto também temos que lhes dar a devida atenção. Muito agradecemos a presença do Luís e da Eliana aqui do NEFUP, que estão connosco, um núcleo de estudos de folclore também da Universidade do Porto, que foi criado em 82, é apoiada pela reitoria da faculdade, da Universidade e, portanto, é composto, na sua essência, por alunos e antigos alunos formados pela Universidade do Porto. Fazem um trabalho um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados. O Sr. João Carraco, pode pedir só às pessoas para baixarem um bocadinho o volume, por favor? Obrigada. Estava eu a dizer que fazem um trabalho um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados, portanto, fazem recolha não só numa determinada área geográfica, mas por várias áreas geográficas do nosso país, incluindo nas ilhas. E hoje trazemos também, como o João já disse, dois projetos um bocadinho diferentes, das contradanças e das quadrilhas, não é? E da polifonia. Muito bem. Como ainda dizia de manhã o doutor Rogério Mendes, que muitas vezes, mas agora acho eu, na minha opinião, um bocadinho melhor, os grupos já começam a cantar um bocadinho mais, não é? Como dizia o doutor Rogério, as pessoas cantavam mais de coca dançavam, porque é que a gente só dança e canta cada vez menos, não é? Portanto, isso meia culpa, não é? Dos nossos grupos, não é? Nós temos efetivamente que olhar para o canto com outros, na minha opinião, claro, com outros olhos. E portanto este tipo de projetos como o das polifonias são bastante interessantes e de louvar. Portanto, as contradanças e as quadrilhas durienses, que falaremos a seguir um bocadinho, mas então vamos começar pelas polifonias e para isso pedi ao Dr. Luís para iniciar a sua intervenção, está bem? Obrigado. Vou tentar ser bem. Conseguem-me ouvir se eu estiver de pé? Sem estar ligado a esta coisa de microfone. Em primeiro lugar, agradecer ao mestre Típico da Rosa, ao João, em particular, também ao Clássico, com os quais temos mais oportunidade de conversar. Em primeiro lugar, as nossas longas relações já de amizade e também profissionais, porque também já nos cruzamos em vários momentos no nosso percurso, eu diria profissional, porque nós de facto fazemos coisas que são profissionais, embora não ganhemos nem por isso. E, portanto, obrigado pelo convite que nos fizeram. Em segundo lugar, colocámos aqui um ou dois pontos de partida, que são pontos de partida importantes para o que vamos apresentar. Nas duas intervenções tivemos a oportunidade de ver de manhã, e eu, sem ser minhas considerações particulares sobre as intervenções, estamos a olhar para a realidade, para uma realidade que nos é uma realidade que é um passado, que é uma herança, que é algo que devemos respeitar, honrar, homenagear, e tanto do ponto de vista daquilo que é a organização, como do ponto de vista que é depois a própria representação, nos traz a todos responsabilidades. Isso é um ponto de partida. Mas nós estamos cada vez mais focados na ideia do que é que vai ser hoje e amanhã e daqui a um ano, daqui a 10 anos, ou seja, que caminhos é que nos restam a nós enquanto pessoas que gostam de uma coisa que é identidade, cultura tradicional, identidade de um povo, e de alguma maneira como é que nós nos podemos começar a pensar e articular para que esta coisa não fique, como eu dizia há bocadinho em conversa, na galeria das recriações históricas. Ou seja, para que nós não fiquemos, e agora vou utilizar uma palavra forte, cristalizados no tempo. Isto não tem nada de mal, porque se o assumirmos, seremos apenas e só representações históricas e não há nada em contrário. Mas se nós queremos projetar a cultura tradicional para o futuro, temos que começar a pensar que ela tem que começar a olhar para o presente e para a nossa realidade. Então, os projetos que hoje nós estamos a tentar desenvolver inserem-se muito na perspectiva de como é que nós conseguimos resgatar algo que faz parte da nossa identidade, cujo contexto ou desapareceu ou está em vias de desaparecer, mas que ainda é possível salvaguardar hoje. E há bocadinho estava a conversar ali com o Delfim sobre esta questão, que é o que é que de facto ainda se pode agarrar. Cantar, cantamos sempre.
Podemos cantar outras coisas, mas o canto existe. Dançar, dançamos sempre. Podemos dançar outras coisas. E falar, falamos sempre a mesma língua portuguesa. Portanto, estas três coisas, que são aquelas que eventualmente, quando falamos de cultura popular tradicional, nos unem. A língua, continuamos a falar português, até quando não sei, porque entretanto a gente fala cada vez mais inglês, até já há escolas onde as aulas são dadas em inglês, portanto quer dizer que até a própria língua materna já está ameaçada. O canto, continuamos a cantar, hoje se calhar cantamos o Kim Barreiros, ou outra coisa qualquer, ou Beyoncé, ou Ariana Grande, ou outra coisa qualquer, mas continua-se a cantar, e hoje também se continua a dançar, forró, funk, kizomba. Cada vez mais o que fazemos é cantamos menos canções tradicionais portuguesas, dançamos menos danças que faziam parte do nosso universo da memória evocada e, obviamente, cada vez falamos menos bem português. Mas também cada vez utilizamos menos a linguagem para nos fazermos entender do ponto de vista daquilo que é a passagem de tradições, de contos, de lenga-lengas. Cada vez utilizamos também menos essa linguagem, porque os telemóveis, os ecrãs vieram-nos. Aliás, está aqui a prova evidente, que estamos a usar os meios tecnológicos e nenhum de nós que esteve aqui na mesa prescindiu deles para se fazer socorrer de uma coisa que é comunicar. Portanto, nós também não somos, não olhem para nós como a pureza e nós agora é que viemos aqui. Não, nós somos tão contaminados quanto o movimento folclórico destas contradições. Claro que hoje estamos preocupados com o que é que vai ser e, portanto, os projetos que nós hoje estamos a tentar fazer são projetos de salvaguarda, mas é de salvaguarda de coisas que hoje ainda se conseguem e fazem. Porque muitas coisas que nós hoje fazemos e os grupos folclóricos fazem já não é salvaguarda, já é só, eu diria, no fundo, é recriação histórica. É quase, sem ser mal interpretado, museologizar as coisas. Ou seja, perceberam a ideia? Ou seja, no fundo, a nossa ideia é um bocadinho como é que nós hoje ainda podemos tornar essas coisas vivas no cotidiano. Claro que nós discutimos já muitas vezes que se calhar a escola deveria ter um papel fundamental, os currículos deviam estar adaptados, o movimento folclórico também devia ter mais representatividade junto das diferentes hierarquias do poder, que se calhar não tem, por culpa alheia e também por culpa própria, enfim, há muitas coisas que podemos discutir, mas que não é aqui o lugar nem o espaço, mas efetivamente é preciso olhar para a cultura tradicional de facto como uma coisa que é essencial para a criação de uma identidade. Senão daqui a 50 anos estamos todos a ler a mesma coisa, a falar da mesma maneira, a dançar a mesma coisa, e onde é que estão as particularidades regionais que estamos aqui a falar de um país, de outro, de região para região? Vão necessariamente desaparecer. Bom, então, passando este preâmbulo, que é muito maior que se calhar do que aquilo que vimos apresentar, mas é um preâmbulo importante para nós para perceberem exatamente porque é que muitas vezes nós nos apresentamos e quem nos viu na televisão não foi por acaso que fomos sem trajes. Quisemos, de facto, e se alguns de vocês tiveram a oportunidade de nos ver no outro dia na RTP e na Praça da Alegria, foi uma atitude assumida. É dizer que as danças ainda hoje se dançam e não precisamos do traje para aquela ser uma dança tradicional portuguesa. Foi um ponto de, às vezes a gente tem esta coisa de querer fazer mesmo as coisas desta maneira. Relativamente às polifonias, de facto foi um projeto que nós idealizámos, um pouco combatendo esta ideia de que não se podia dançar e portanto tínhamos que fazer algumas coisas e era necessário fazer coisas e o cantar ainda parecia ser possível. E então nós concorremos de facto a um projeto através da DG Artes e do Fundo ao Apoio ao Associativismo Portuense. Portanto, foi a Câmara do Porto e a DG Artes que nos apoiaram e que nos permitem ter alguns fundos, porque estas coisas são muito bonitas, mas precisamos ter algum dinheiro para as concretizar. E então nós idealizámos um projeto que pusesse as pessoas a cantar, sem preocupações de aprender muito bem, muito mal, mas pôr as pessoas a cantar. E então, se tudo correr bem, vocês não vão ouvir nada, mas devem ver um vídeo. Não vão ouvir nada? Não vão ouvir? Vão ouvir porque vão só com o som do computador. Põe o microfone. Ok. Não sei se isto era alguma coisa. Era porreiro se desse alguma coisa, mas por isto não está. Bom.
qualquer maneira, isto foi uma das oficinas que fizemos em Moldes. E o engraçado disto é que nós íamos fazer a oficina e quando chegámos lá, o grupo que ia trabalhar connosco na oficina pensou que ia fazer um espetáculo. E daí estas senhoras apareceram trajadas. Para nós não foi nada pedido desta maneira e foi desde logo um primeiro impacto. Nós passámos mal a mensagem, que as pessoas iam fazer a oficina e sentiram-se na obrigação de vestir o figurino. A determinada altura nós ficámos um bocadinho desconfortáveis porque afinal era só para cantar e para cantar não precisávamos desta coisa toda. Claro que durante os primeiros 15, 20 minutos houve um certo desconforto porque elas lá e nós cá. O grupo estava a fazer a performance e nós como quase espectadores, quando nós o que queríamos era cantar conjuntamente com as pessoas. Mas passado este... é um problema de quê? É um problema de cabo. Ai, de cabo deixou de dar. Não há problema nenhum. Também não estava a ver nada de jeito. Era só umas senhoras tudo bem, é mesmo o cabo, mas não há crise nenhuma. Eu vou comentar. Ok, não mexa mais. Ok. E portanto, o que nós queríamos verdadeiramente era cantar com as senhoras de Moldes. Elas sentiram-se na obrigação de facto de fazer esta performance, que acabou por resultar muito bem e foi muito bonita, mas não era essa a nossa intenção. Mas aí a culpa foi nossa, porque se calhar nós não fomos claros na mensagem. Então o nosso objetivo foi, de alguma maneira, promover a sensibilização para esta forma tradicional de expressão artística, dando a conhecer temas tradicionais e arranjos contemporâneos dos mesmos, porque de facto, para quem conhece o trabalho das cantadeiras do UNEFUP, nós pegamos em melodias tradicionais e fazemos alguns arranjos, metendo outras vozes, fazendo com arranjos mesmo, de maneira a também dar uma nova vida, um novo fôlego àquilo que é a tradição, que isto eu achamos também importante, que é como é que nós podemos projetar no futuro. Não podemos continuar, mas podemos também dar-lhe outras leituras e outras abordagens. Possível claramente, a divulgar, e portanto pretendeu ser um conjunto, um processo imersivo de pessoas. Basicamente o que fizemos foi várias etapas, mas o projeto passava da seguinte maneira, nós oferecemos a possibilidade de inscrição a oficinas das pessoas. Neste caso fizemos um conjunto de oficinas bastante vasto, 6 oficinas, e as pessoas podiam se inscrever a uma ou em todas. Portanto, tivemos pessoas que frequentaram todas e pessoas que frequentaram apenas algumas. E os requisitos eram só se queres cantar, ponto bem. Não é se sabes, nem se conheces, nem nada. Queres cantar, bem. Até o seu José Maria teve a oportunidade de participar nas oficinas. Cantou pouco, mas cantou. O que quer dizer que a nossa intenção não era propriamente formar um grupo ou ser muito bonito, era só pôr as pessoas a cantar, pôr as pessoas na experiência de cantar. E isso foi uma coisa interessante porque as pessoas foram lá sem expectativas. Portanto, a expectativa era meramente só experimentar. O projeto passou por várias etapas. Uma delas foi fazer entrevistas, ou seja, fizemos entrevistas a todas as pessoas que dirigiam os grupos, para que nos dessem a conhecer, obviamente, um pouco daquilo que era as vozes, como é que se organizava, o historial do próprio grupo, como é que se começaram a organizar e também percebendo quais eram as perspectivas que tinham para o futuro, como é que projetavam aquilo que ia acontecer no futuro aquilo que era o meio, o que estavam a fazer, o canto polifónico. Estas entrevistas, penso eu, se a Helena não me trair, mas estas entrevistas penso que estão publicadas ou irão ser publicadas. Não estão publicadas ainda. Não. Excertos foram publicados, mas depois iremos certamente publicar estas entrevistas que são com a Josefina já agora os grupos foram as cantadeiras do Neiva, Val do Neiva, Terras de Arões, o grupo Violino das Quartas, o grupo folclórico da Universidade do Minho e as cantadeiras de Moldes, além das cantadeiras do NEFO. Foram os 6 grupos que tínhamos, digamos, convidado para este projeto. Entrevistas e todas as pessoas que dirigiram-nos deram o testemunho daquilo que sentiam ser as dificuldades e que sentiam que ser também os desafios para o futuro. Basicamente foi um bocadinho esta a perspectiva. Destas conversas resultaram a produção de alguns podcasts, porque de facto nós temos que pensar nas novas plataformas em que a informação é difundida. E nós produzimos alguns
episódios, onde de facto está um resumo dessas entrevistas e que pode ser ouvido de facto através da reitoria da Universidade do Porto, num projeto que se chama Casa Comum, e onde nós temos um podcast, um conjunto de episódios que se chama, já agora fazendo toda a publicidade do mundo, de agora e de outrora, onde além das polifonias também temos sobre outras temáticas e que foram muito produzidos também na época da pandemia, ou seja, aproveitámos também a pandemia para sistematizar algum material, e também o projeto das contradanças também foi também, como a Helena depois irá falar um pouquinho mais à frente, também aproveitámos para fazer alguma divulgação de material que tínhamos filmado, tínhamos registado, para que ficasse totalmente disponível. E onde conhecendo um bocadinho melhor os diferentes grupos. Fizemos, como dissemos, diferentes oficinas, e aqui tivemos logo um pequeno vislumbre, que era como é que queríamos fazer. Trazíamos as pessoas ao Porto só, a possibilidade, e trazíamos os grupos ao Porto e fazíamos a oficina no Porto, ou faríamos também algumas oficinas fora do Porto. Pôs-se a dúvida, porque depois a ideia é, fora do Porto, pá, vai ser muito tempo, as pessoas não têm tanto tempo para ir, era preciso ir um dia inteiro, será que as pessoas vão um dia inteiro? Começámos a interrogar-nos, mas ok, vamos avançar. Porquê? Porque nos parecia também ser muito importante as pessoas conhecerem os contextos em que estas canções surgiam. Não por uma perspectiva de que esses contextos ainda existem, mas perceber que ir a moldes e perceber quem são as senhoras de moldes e onde é que as pessoas cantavam em moldes, como é que eram os campos agrícolas de moldes, para nós percebermos todo o envolvimento onde estas canções de facto surgiam. Não que elas as cantem no campo hoje, porque o campo, a lavoura já é outra, já não existe. Mas percebemos quando vamos ao Soajo, como é que o território se organiza, como é que a geografia se organiza, porque é que as pessoas cantavam, porque é que cantavam no alto, porque é que as vozes tinham determinados registros. Certamente é porque as distâncias a que cantavam também eram longas, eram bastante grandes. E, digamos, de alguma maneira, para nós foi muito importante não apenas trazer a um contexto do Porto as pessoas a fazerem uma oficina de campo, mas também levá-las um bocadinho a conhecer os sítios onde essas canções surgem e onde é que as pessoas que as cantam vivem ainda hoje. Para percebermos também um pouco o contexto em que as coisas existiam. E, portanto, basicamente o que fizemos foi estas 6 oficinas em diferentes tempos. Em cada oficina tivemos sempre 30 pessoas, entre 30, com mais umas quantas pessoas, sempre à volta das 25, 30 pessoas em termos médios que estiveram em cada oficina, o que foi bastante significativo, tomando em atenção que estamos a fazer oficinas de canto, que não é propriamente assim as coisas mais da dança, ainda é mais apelativa, mas o canto não é tão apelativo, mas de facto tivemos muita gente. E depois tínhamos este momento que era um momento cuja expectativa também nossa era um bocadinho estranha, como é que íamos ter num palco todos os grupos, não é? Porque no fundo eram 6 grupos de cantadeiras, e além disso queríamos também proporcionar às pessoas que participavam das oficinas a possibilidade de cantar conjuntamente com os grupos. E então perspectivámos a ideia de que, ok, cada grupo apresentava uma parte do seu repertório e depois faria uma das canções que faziam com as pessoas que tinham participado nas oficinas. Foi um projeto bastante interessante, depois cantámos todos juntos também no final. Algumas pessoas terão tido a oportunidade, eles sobre os meninos, sempre a ideia dos meninos, dos senhores e das senhoras de Mudivas que tiveram a oportunidade de lá estar, o José Maria Torres, mas essencialmente era um momento de convívio, um momento de partilha, onde se celebrava essencialmente esta coisa do cantar e do cantar em conjunto. Sabendo de antemão que o que estávamos ali era a cantar. E voltamos à coisa que eu disse no início, que era os contextos já não existem. Já ninguém ali é lavrador, já ninguém ali é lavradeiro, portanto somos todos ou é professor ou isto ou aquilo, já estamos todos noutra. Mas ainda temos uma coisa em comum, cantamos todos. E é isto que nos pode ainda salvar alguma coisa daquilo que é o nosso passado e a nossa identidade cultural. Ainda cantamos, não sei até quando, mas ainda cantamos. E se mais uma vez tivesse assim um som espetacular, iríamos passar um vídeo, mas não temos, portanto o melhor é passar. Deste projeto, obviamente resultaram algumas coisas e que são, digamos que um certo legado para aquilo que pode ser um futuro qualquer. Gravámos, fizemos a tentativa de uma gravação com alguma qualidade de um CD das cantadeiras do NEFUP, alguns não conhecem, para ficarem registrados alguns temas, mas também fizemos a gravação de temas por parte dos grupos que vieram cantar. Então, fizemos também a gravação
dos 5 grupos que estavam lá. E cada grupo levou 4, 5, 6 temas, alguns deles nunca não têm nenhum registro conhecido, e para ficar também para a posteridade, para se ficar um registro, tem que ser um registro áudio daquilo que as pessoas fazem neste momento, porque ali estávamos também a verificar uma coisa que quem lá esteve também verificou, que olha-se para ali, velho, nova, velho. Ou seja, a média de idades das pessoas que querem cantar era de facto bastante elevada, e tem a ver um pouco também com esta dificuldade, que é como é que nós, e vejo aqui alguns jovens, sim, jovens, representantes novos e rapazes também, como é que nós hoje conseguimos cativá-los a eles para se envolverem nesta coisa que é a cultura tradicional portuguesa. Portanto, a gente também nos cantares tem esta dificuldade. E há grupos que conseguiram, o grupo, neste caso do Terras de Orões, tem muitas meninas que são muito interessantes e muito novas a cantar, mas há de facto um fenómeno que é o fenómeno que a Maria da Luz é professora do primeiro ciclo, e portanto começa a cantar com as meninas desde muito cedo, e obviamente isso depois acaba por criar algum lastro para que no futuro elas continuem a cantar. Mas nós vemos as cantoras do Neiva e, de facto, elas próprias assumem que estamos a assistir ao final de uma forma de cantar. E certamente todos reconhecemos que as cantoras do Neiva são o grupo, se tivéssemos que dizer um grupo de canto polifónico em Portugal, diríamos que as cantoras do Neiva certamente terá nos 3 primeiros lugares desse bloco. Mas também elas reconhecem que não se conseguem renovar. E isto é muito dramático, a não renovação dos grupos. Fizemos também o registro áudio e vídeo dos grupos convidados e, portanto, de alguma maneira ficar também um DVD, se tudo correr bem, ficará para um filme, para registrar um momento, também mais uma vez com memória futura. E iremos também fazer uma produção de um documentário, que pretende também relatar toda a experiência que foi vivida, não tanto um documentário para ser uma peça histórica, cronológica dos acontecimentos, mas muito pela experiência de participar, com depoimentos também das pessoas que participaram. E que de alguma maneira também nos remete um bocadinho para as expectativas que cada um tinha inicialmente em relação àquilo que ia fazer. E por último, fizemos uma coisa que hoje também se faz muito, que é questionários de avaliação, no final, que é percebermos qual foi o feedback que os diferentes intervenientes têm, colocando um conjunto de questões, e que também nos dão pistas sobre aquilo que poderá ser ou não o futuro e projetos do futuro. Digamos, de alguma maneira, perspectivando aquilo que poderemos fazer amanhã, ou depois de amanhã, ou no próximo ano. E de alguma maneira, informação útil para nós, enquanto promotores, enquanto produtores destes eventos, mas que acaba sempre por ser também uma forma de percebermos o que é que hoje, no século XXI, as pessoas sentem relativamente àquilo que é um conteúdo tradicional. Resumindo e concluindo, eu acho que não vou dizer mais nada em particular, dizendo só que de facto é fundamental repensar e pensar de que maneira é que nós fazemos ou iremos fazer a transmissão. Porque hoje, de facto, não podemos concorrer com alguns meios. E hoje nós não podemos renegar as unhas pintadas, não podemos renegar as tatuagens, não podemos renegar os telemóveis. Essas estão cá, vieram para ficar. De maneira como é que nós vamos conviver com isso no futuro, não traindo a nossa identidade cultural. E agora temos que ir, e de facto essa é uma pergunta muito pertinente: qual é a nossa identidade? Eu não sei responder, sinceramente. Agora já vos dei pistas: cantar, dançar e a língua. Para mim são estas 3 pilares: língua, cantar e dançar. Isto, se nós conseguirmos manter estas 3 coisas vivas, com aquilo que são com a tradição oral, provavelmente iremos chegar lá. Dou a palavra à Helena, que é muito mais sintética do que eu. Obrigada a tudo isto. Passamos para a nossa Helena Queiroz, também é vice-presidente aqui do NEIFUP, e que nos vai trazer a explicação de mais um dos projetos do núcleo, as contradanças e quadrilhas do Oriente. Plácido, agora não ajuda? É o problema do cabo. É filoxera, é o problema do cabo mesmo. Pronto, muito obrigada. Vamos lá.
Eu acho que perceberam que nós, apesar do nosso nome ser Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto, cada vez falamos mais de património e património cultural, muitas vezes imaterial, que é o que nos interessa, do que de etnografia e folclore. E não vamos entrar nas discussões que ouvimos aqui hoje, porque muitas vezes nós já estamos a pensar noutra coisa. Já estamos, como dizia o Luís, estamos a pensar no futuro. E o projeto das polifonias tinha a ver com a nossa pertença e à associação, como fundadores, a Associação Fala de Mulheres, que tenta preservar o canto a vozes, e nos temos comprometido, como sócios fundadores, a implementar uma estratégia de salvaguarda ativa. Não é um projeto que faz a salvaguarda ativa, mas nós também tínhamos que começar por algum lado, e portanto foi assim que começámos. Aproveitámos que na pandemia ninguém fazia nada e nós tivemos uma ideia, e a Direção-Geral das Artes, que noutras alturas não nos liga nenhuma, nessa altura aproveitou a ideia. E portanto, aproveitámos e fizemos uma coisa maior. Não era para ser uma coisa assim tão grande, mas aproveitámos os recursos. Em relação às contradanças e quadrilhas, também não estamos a falar de folclore, embora tivéssemos trabalhado com grupos de folclore. E já agora gostava de vos dizer, não, digo mais à frente quando chegar lá, para não vos deixar já a saber um bocadinho do que vos vou contar. Pronto. Estão aqui os dois focos que nos levaram à nossa investigação sobre as contradanças e quadrilhas. O primeiro, a mim diz muito, porque quem está ali a falar são dois tios meus, que eu acho que não vamos ouvir, mas não é. Pode ser que ouça, o teu computador é mais moderno que o meu. Ora, não se ouve nada. Vou dar mais alto. Já está no máximo. Pronto. Mas eu conto. Então, os meus tios, eu, Dourado e o Luís, fomos entrevistar os meus tios, que são de Baião, porque estávamos a fazer um projeto que tinha a ver com o nosso último espetáculo, quer dizer, o último que apresentámos, já estamos a pensar noutro, que era Verdegar, que era sobre a região do Douro Verde, e que foi baseado em testemunhos de pessoas entre os 70 e os 100 anos. E como era um espetáculo sobre pessoas de 70 e 100 anos, também não... Os nossos figurinos, porque é assim que nós assumimos que eles são, figurinos, não eram do início do século, eram dos anos 40, relativamente às memórias que essas pessoas nos contaram sobre essa época. E então fomos ouvir os meus tios, porque eles correspondiam aos critérios, e eles contaram-nos, bem, aquilo foi hoje como uma conversa com a dona... Maria, que não é depois, que é só Maria. Porque a conversa é que mais cerejas, vamos conversando, e a gente saiu dali logo com um monte de ideias para fazer um espetáculo. Aliás, até tivemos mais do que uma conversa, não foi? Com os meus tios, acho que foram duas, pelo menos, pronto. Depois, entretanto, vieram outras tias também falar, pronto. E a verdade é que depois do espetáculo acabou por se centrar muito na vivência de muita gente, não só dos meus tios, e de muitos livros e de muitas recolhas que fizemos, porque não descuramos qualquer uma, inclusive, como vocês também, as dos livros são fundamentais, porque no século XXI, como é que a gente vai ter pessoas que nos contem como é que era, não sei quando, não é? Mas muito centradas na vida familiar daquela família, que por acaso é a minha, de uma geração anterior. Então os meus tios começaram-nos logo a contar, as contradanças, aquilo era uma maravilha, mas eu já não gostava nada daquilo, dizia este meu tio, que tem agora 80 e bastantes anos. Eu já não gostava, aquilo já não era para mim, aquilo era só para quem sabia. Olha, a tua mãe, diziam eles em relação à minha mãe, a tua mãe é que dançava aquilo, que os velhotes iam lá buscar, ela sabia dançar bem. Então, aquilo era só para os velhotes, quando começava as contradanças, íamos todos embora. O que é certo é que, efetivamente, porque as contradanças em Baião eram só para os velhotes, morreram em Baião, e só se dançam nos grupos folclóricos. Do lado de Sinfãs, eles foram muito mais inteligentes, sem saberem, não foi uma coisa consciente. Do lado de Sinfãs, Castro Daire, Alvarenga, provavelmente porque as levaram para as suas terras de migração, para Lisboa e para o Porto. O que é que aconteceu? Elas continuaram e desenvolveram-se até o dia de hoje.
Pronto. E então, a primeira que nós vimos, já tínhamos visto assim muitas em vídeos e contávamos e fomos a rancho. Já tínhamos dançado. Já tínhamos dançado, sim. Mas nunca demos grande importância. Não, eu dava. Eu andava sempre a chatear, até chateei o Tiago Pereira, imaginem, para ele ir ver as contradanças. E ele nunca ligou muito. Pronto, entretanto tivemos mais que fazer o trabalho que ele costuma fazer com outros grupos. Esta foi a primeira que nós fomos... Ai, malandro! Esta foi a primeira que nós vimos assim realmente e que filmámos. Estão ali a ver os senhores a combinar, a pagar a contradança, que é pagar a parte. Paga-se a contradança, mas estão sempre duas. E o mandador, que é a figura central disto tudo, depois o Luís vai explicar o que é que ele faz, diz exatamente quem vai dançar. Ele é que escolhe os homens e depois, já estão ali a ver os homens, dança-se uma valsa da forma em que os homens escolhem as mulheres que vão dançar com eles. E é, digamos assim, um momento importante para a comunidade. É muito interessante ser convidado para dançar uma contradança. E depois começa. É uma pena que não se está a ouvir nada, porque não se ouve os mandos. E isso sim é que é fundamental. Ou, como se diz do lado de Sinfãs, as marcações. Mas foi isto, nós vimos isto e ficámos completamente apaixonados. Não, nós temos que trabalhar sobre isto. Porquê? Porque percebemos o valor patrimonial destas danças. Tem um caráter repentista. Portanto, há aqui um papel fundamental que é o papel do marcador. Há um diálogo que já não acontece na maior parte das danças sociais entre os pares e os cabeceiros, que são conjuntos de dois pares, não é? Por isso é que também tem a ver com o termo quadrilha, não é? Os mandos têm uma riqueza lexical e semântica enorme, não só no português, mas porque isto é uma dança, como falava hoje de manhã o Dr. Rogério Mendes, que tem influências europeias naturalmente. A maior parte dos mandos são, ou muitos mandos, são ainda em francês. Au contraire, o que é que há mais, Luís? Quase todos eles... podem ser ditos les autres... Marcantes, marquants. São marcantes, portanto o termo é francês. Os outros, les autres, portanto é também. Arrière, que é um termo francês, é andar atrás, avant, en avant, e que se transformou numa coisa muito simples, uma expressão muito engraçada que é en avant. En avant, que é basicamente em avant, ir à frente, ir ao lado. Tour de main, que é uma expressão que de alguma maneira se caiu em desuso, que é aquilo que a gente chama... Uma dobradora. Uma dobradora, uma contradança, em que contradança é dar a mão direita e a mão esquerda e andar portanto, há uma série de termos que foram que se foram fixando e que têm a ver necessariamente com a sua origem. A gente pode falar um bocadinho também sobre esta questão, porque é que estes termos se foram fixando. Não querendo ser também muito chato, nem muito aborrecido, não querendo ser muito chato, nem muito aborrecido, mas existem várias versões para como é que a dança chegou. Teoricamente há uma versão muito popular, já digo muito popular, que chegou pela intermédio da influência francesa, e há alguma razão para isso. De facto, a dança terá sido, digamos que terá sido iniciada no Reino Unido, seriam por isso daí o nome country dance, ou danças, se quisermos, do campo, ou do povo, ou outra coisa qualquer, e que por razões que a razão desconhece, os franceses acharam piada, particularmente a corte francesa achou piada. E como achou piada, mandou gente fazer uns livrinhos, mandou uns mestres, uns coreógrafos, recolher aquela coisa e fazer uns manuais de dança. E portanto, existem muitos manuais de dança escritos pela França, em que de facto se começam a chamar, e não existe uma contradança, existem muitas contradanças e muitos nomes diferentes. E portanto, no fundo, era um coreógrafo, pegava nos movimentos e fazia. E alguns movimentos foram-se